E sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. Mas olha, assim como você, eu também estou um pouquinho confuso aqui nos últimos programas, porque quando a gente recebe um dermatologista, ele sempre diz, não pegue sol, o sol envelhece. Aí quando a gente recebe um virologista, um imunologista, ele fala, você precisa tomar sol, porque precisa processar vitamina D. E agora? Será que a gente realmente precisa tomar sol, deve fugir do sol? Porque, na verdade, qual que é o maior problema do sol? É o tal do câncer de pele. Sabia que é o câncer mais comum no mundo? E aí, será que ele é perigoso? Será que não é? Será que a gente deve tomar sol ou será que a gente se esconde do sol e toma complementação de vitamina D? Segura aí que a gente vai te explicar tudo isso com um oncologista hoje aqui. Mas olha, só depois da vinheta. E eu já estou aqui no estúdio com o doutor Eduardo Sabino, ele que é oncologista e vai nos explicar um pouquinho, quer dizer então que o câncer de pele é o câncer mais comum no mundo, é? Perfeito, boa tarde a todos. O câncer de pele é o câncer mais comum no mundo, com um fator ambiental que é o sol. Quer dizer, e a gente mora num país tropical, quer dizer, já a gente não, é difícil não conseguir não pegar sol, né? É um fator de risco. Onde a gente mora, no Brasil, é um país tropical, a incidência do sol é mais verticalizada, então a gente pega sol o ano inteiro. Então nós somos, só de nascermos no Brasil, já somos um fator de risco para o câncer de pele. E, por exemplo, ele tem alguma idade preferida, o câncer de pele, ou ele atinge qualquer idade dependendo da exposição do sol? Ele atinge qualquer idade, mas na população em geral, ele vai começar a aparecer em torno dos 35, 40 anos, porque tem algumas outras doenças genéticas que podem acometer crianças também. Então, não é comum acometer criança, é comum aparecer no adulto, iniciando um pouco a terceira idade. Iniciando a terceira idade, adoro, porque é na terceira idade que o homem ele coloca aquele boné da ferragista, né? Que você sabe, quando você vê um senhorzinho com aquele boné da ferragista, boné do BEG, né? O banco aqueles bancos estaduais que já sumiram, aquele homem ali não tem nada a perder. Mas ele está protegendo aqui o rosto, né? Exatamente. E a senhorinha anda com aquele guarda-chuva. Tá? Eu quero que minha mulher ande com aquele guarda-chuva, que ela diz que é para se proteger do sol, mas na verdade aquilo ali é uma arma e pode ser usado. Funciona você usar um boné, você usar um guarda-chuva ou... Funciona. Funciona, vale a pena então. Você evita os raios diretos sobre a pele, mas é uma pergunta até um pouco comum que as pessoas têm, mas se eu vou na praia, eu sou natural do Rio, então ouvi muito isso, né? Eu vou para a praia, mas eu fico embaixo do guarda-sol, então não tem problema. Tem problema sim, porque o raio ele bate na areia e ela reflete no seu corpo, então continua sendo fator de risco. O guarda-chuva, o boné, as proteções, elas vão evitar o contato direto, né? Mas não é só ele que vai salvar a pátria. Não é um colete à prova de sol, não, né? É um colete à prova de sol. Escudo. Então, interessante isso, porque realmente reflete, né? Tanto na água quanto na areia, neve. O pessoal vai para a neve, não, tá friozinho. Quando vê, sai que é o camarão que reflete. Então, aquilo ali também é perigoso. Também é perigoso. Então, o pessoal fala, por exemplo, assim, se você pegar sol, a pele envelhece. Ok. Mas aí você precisa ter o seu sistema imunológico ok, e aí você tem que pegar sol, e não é qualquer sol, tem que ser o sol das 10 da manhã, às 2 da tarde, por causa da insolação correta para poder processar. Como é que a gente lida com esta informação? A gente pega sol ou a gente evita o sol? Não tem como a gente não se expor ao sol no nosso dia a dia, né? Então, você vai para trabalhar, você abre a janela de casa, você acaba tendo o contato com o sol. O que é saudável é você pegar o sol da parte da manhã ou no final da tarde. Aquele horário de 11 até as 4 da tarde, que é o pessoal que não fala o sol quente, né? É onde você aumenta o risco do câncer de pele. Então, é saudável ter o sol, pegar o sol? É saudável. O detalhe são os seus hábitos, né? O protetor solar,
o retoque do protetor solar, que muita gente pensa, passei protetor solar de manhã, beleza, estou protegido o dia inteiro. Não, você tem que fazer um retoque. A exposição, né? Vou à praia, perdão. Então, quando vai à praia, você vai pegar sol. Uma vez, 2 vezes, vai te trazer esse dano todo? Não. O que não pode é ser o hábito de você ir à praia todos os dias, não passar protetor solar. Esse é o grande hábito ruim. Mas o sol faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Sim, então o que a gente já pega praticamente naturalmente só no nosso dia a dia, indo no mercado, indo no trabalho, indo buscar a molecada, deixar a molecada na escola, dá para processar a vitamina D e a gente ainda precisa se cuidar para não pegar demais. Exatamente. Exatamente. Porque diz que se você tem aquelas crianças, né, que levaram o torrão, a gente chama de torrão, quando você queima mesmo, aquelas queimaduras muito graves, quando a gente é criança e exagera no sol, pensa, não, isso aí vai te dar câncer de pele daqui a alguns anos. Isso é verdade ou é fake? É verdade. O problema da exposição solar não é o agudo, não é fui para a praia, fiquei um camarão e estou com câncer de pele automaticamente. Não, ele é um efeito cumulativo do raio solar na pele durante décadas. Por isso que não é comum na infância ter o câncer de pele. Mesmo as crianças que vivem na piscina, vão jogar futebol, vão brincar no parque e eles não têm o câncer de pele agudamente. Então, o câncer ele vai desenvolver lá mais no final da vida adulta, porque é um efeito acumulativo da radiação na sua pele. Então, aquele que pega sol, fica um camarão, ele tem um fator de risco acumulado com a carga que ele já teve no decorrer da vida. Quer dizer, vai ficando acumulado. Aquele cara que é pescador, que é surfista, tem que ir mais vezes no dermatologista para dar uma olhadinha, né? Sim, tem que estar de olho, tem que olhar os sinais que o seu corpo te fala. O seu corpo te fala. Boa. Quais são os sinais, digamos assim, do câncer de pele? A gente, principalmente, tem 3 tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele, que esse é o mais comum. Se o câncer de pele é o mais comum, o subtipo mais comum do câncer de pele é o basocelular. Então, qual que é a característica dele? Ele é uma bolinha. Ele é uma bolinha que nunca diminui, né? Muitas das vezes nem coça, ele é indolor, mas que ela vai crescendo e ele é lento, ele é bem devagarzinho, ele te dá todo o tempo do mundo para você tratar. Ele é lento. Já o carcinoma espinocelular, que fica em segundo lugar, ele normalmente aparece com uma forma de ferida, né? Até na época de faculdade, quando tive a matéria de oncologia, é uma frasinha que a gente usa para não esquecer. É a ferida que coça, mas nunca cicatriza. Então, aquela ferida, às vezes pode sangrar, ou às vezes não, que nunca cicatriza, você vai levantar a lebre para dizer que aquilo ali é um câncer de pele. E o mais temido dos cânceres de pele, que é o melanoma. Quem que é o melanoma? Ele é diferente dos outros. Ele é uma mancha normalmente preta, ou aquele sinalzinho que você já tem há muito tempo e ela se transformou, aquele sinal que você tem quando era criança e tudo mais, e aí você vai vendo que ele está crescendo, ele está ficando com mais de uma cor, ele está ficando irregular, ele não está certinho, ele está bem disforme. Esse é o melanoma. Ou na idade adulta, quando aparece a pinta, porque essas pintas são comuns de surgirem e desaparecerem na infância. No adulto, quando surge uma pintinha preta, é um sinal que aquela pintinha preta pode ser o melanoma. Então, quer dizer, quando a gente fala câncer de pele, a gente fala como se fosse uma coisa só. Não é uma coisa só. Não é uma coisa só. São 3 tipos. Uma bolinha, pode ser uma feridinha que nunca cicatriza, ou então uma pintinha que começa a ficar estranha, aumentar, colorida. Quer dizer, então já são 3 coisinhas que a gente tem que olhar. 3 coisinhas que tem que olhar. E onde a gente começa a olhar primeiro? Onde é mais comum? No rosto. A área de exposição solar o tempo inteiro. Isso, né? Talvez na Arábia, onde as mulheres usam a burca, né? Usa
Talvez seja um pouco menos nas mulheres, mas não é nosso hábito. Então, no rosto, pescoço, no V do decote, são as áreas mais comuns, orelha, as áreas mais comuns de aparecerem. Só fazer um parênteses, de repente, alguém que tem uma úlcera venosa, né, aquele problema vascular, aquela ferida crônica que já tem há muito tempo, ela pode se transformar num câncer de pele. Ah, sério? Úlcera venosa. Úlcera venosa. Que é um... O que é a úlcera venosa? É aquelas pessoas geralmente de mais idade que têm problema de varizes e fazem um machucado na perna. E aí o vascular vai tratando, vai acompanhando e ela nunca cicatriza. Aquele ali também é um outro sinalzinho de alerta, aquela ferida de úlcera que nunca cicatriza. Tem mais de 6 meses que ela está ali e nunca cicatriza. É mandatório fazer uma biópsia porque pode ser um câncer de pele. Sim, porque daí a pessoa, não, isso aí já é o problema que eu tenho, você já está com a visão direcionada para uma coisa e aí acaba deixando as outras de lado. Então tá, o rosto é melhor, né? Porque se fosse nas costas ia ser difícil da gente fazer o autoexame. Então, quer dizer, vai escovar os dentes, já dá para dar aquela aproveitada, ver se não tem nada novo surgindo no rosto, né? Exatamente. Quer dizer, a gente só, não, tô ruga, tal, não, para de olhar as rugas e olha as manchinhas, olha o formatinho. Dá para conseguir você mesmo dar uma olhadinha na frente do espelho e perceber essa mudança? E deve. E uma coisa interessante, existe não é uma sociedade, é um grupo chamado Grupo Brasileiro de Melanoma, que são oncologistas e dermatologistas e cirurgiões oncológicos que estudam sobre o melanoma. E aí, dentro desse Grupo Brasileiro de Melanoma, que a gente chama de GBM, eles pegaram profissões em que ensinaram a detectar o melanoma, porque é o mais grave de todos. E quem são esses profissionais? O barbeiro, o cabeleireiro, a manicure, o tatuador. Legal. Porque um dos lugares do melanoma que ele pode apresentar é na unha, entre os dedos do pé. Quem que todo dia abre os dedos do pé para ver se tem alguma manchinha? Não, realmente aí não. O rosto está tudo bem, vai abrir o dedo do pé. Então essas pessoas foram treinadas para fazer um rastreio. E eu já tive paciente de consultório que ia fazer uma tatuagem nas costas. O tatuador falou assim, olha, não vou fazer agora não, quero que você vá no dermatologista ver, porque você tem uma pintinha aqui. Porque se ele faz uma tatuagem em cima daquela pintinha, acabou, você não vai conseguir achar a pinta. Então ele mesmo não fez, foi e era um melanoma. Tem uma história interessante do nadador famoso russo, que ele foi fazer uma prova da Olimpíada e um telespectador viu aquela pinta da televisão e conseguiu entrar em contato com a assessoria dele e ele tinha um melanoma na região torácica. Sério, o cara viu. Esse é bom de diagnóstico, hein? Pela TV, que é esse. Eu esqueci o nome dele. E que a gente tinha o Gustavo Borges, né? Não. Tinha o Xuxa. Não, tinha ele não é brasileiro, ele é famoso. O Kelps. Michael Phelps, aliás. Michael Phelps. E em que parte, por exemplo, da pele que ele fica bem na parte externa, bem de cima, ou ele vai descendo? O melanoma, ele é um pouquinho mais profundo. A base celular é um pouquinho mais superficial. E um pouquinho abaixo, o escamoso. Que é o da bolinha. Não, o base celular que é da bolinha. O base celular que é da bolinha. Aquele que não cicatriza, ele está no meio termo. Que não cicatriza. E o que a gente faz hoje? Até pouco tempo atrás, a gente tinha muito... Você receber um diagnóstico de câncer era algo brutal. E a pessoa recebia muitas vezes como uma sentença de morte. Hoje, quais são os números, com os avanços que a gente tem na medicina, quais são os números já de recuperação para os vários tipos de câncer? Lembrando que sempre tem que prestar atenção, porque quanto mais cedo, melhor é, né? Quanto mais cedo eu for consultar lá com o senhor, melhor. Sim. O basocelular, ele tem uma característica muito interessante. Raramente ele dá metástase. Porque o que mata do câncer é a metástase.
Então é muito difícil. Quando fala metástase, é aquele que o câncer espalhou para o resto do corpo. Que o câncer espalhou. Assim, né? Quando ele pega a corrente sanguínea, né, e espalha. Então você tem a gente tem um câncer no pé e apareceu, ele disseminou pelo corpo e foi aparecer lá no pulmão. Aquele mesmo câncer. Então a gente entende que é um câncer do pé, primário do pé, que progrediu para metástase no pulmão. Esse é aquele que ganhou a corrente sanguínea. Então, quando ele ganha a corrente sanguínea, vou tentar explicar de uma maneira didática. Quando ele acontece a situação, a gente fala que ele não tem mais cura. Ponto. Ele sempre vai ter o diagnóstico de câncer porque ele já espalhou na corrente sanguínea. Eu teria que tirar tudo de dentro e colocar todos os órgãos novos para tirar ele. Cura. Ponto. A gente guarda essa informação. Mas a gente busca uma coisa chamada controle. O que é o controle? Vamos trazer aquele paciente que tem a pressão alta, hipertenso. Ele tem cura? Não. Mas ele tem controle. Você vive uma vida inteira, morre por outro motivo, né? Mas você toma o seu remedinho, então a doença existe. Mas ela está guardadinha lá dentro, sem incomodar ninguém. Então, quando o paciente com câncer ele não tem cura, a gente busca o controle o mais longe possível, entrando um pouquinho numa outra área como próstata. Próstata, paciente é metastático, toma bloqueador hormonal e tudo mais e tem uma vida longa, né? Então, para o câncer de pele, voltando para o câncer de pele, o carcinoma basocelular é muito difícil ele dar metástase. Ele não costuma pegar a corrente sanguínea. Mas pode dar? Pode. Quando a doença está ali, naquela pelezinha, perto do olho. A pessoa não vê, vai deixando. Ele não pode esquecer que ele é câncer, ele é mau. Ele vai crescendo, ele vai infiltrando, como quem não quer nada, vai demorando, a pessoa vai vendo, não vai procurando. Pum, foi para o olho. A pessoa está ali, vai deixando, pum, pegou o nervo, foi para o cérebro. Então, é metástase de base celular para o cérebro, mas por contiguidade. Ele foi contaminando as estruturas vizinhas. Diferente do melanoma, que ele pode pegar a corrente sanguínea e os vasos linfáticos, então as ínguas, né, os linfonodos do pescoço, das axilas, da virilha, com comprometimento do melanoma, da mesma maneira que o espinocelular. Então, são fases diferentes. Porém, quando a gente faz o diagnóstico no momento adequado, até para o melanoma, que tende a ser mais agressivo, você tem 98% de chance de cura. Então, 98% de chance de cura quer dizer que de cada 100, 98 vão se salvar, só 2. E a questão tem que ser sempre assim, percebeu alguma coisinha, já vai. Exatamente. Percebeu, já vai. E para a gente prevenir, é só não pegar sol ou tem outras coisas que a gente pode fazer? Tem outras coisas. Eu só até hoje, não, é só não pegar sol que não tem. Não, mas não deve ser tão simplista assim. Não. A proteção do sol é um fator importante, né? Mas aquele indivíduo, ele tem já uma carga, já tem uma predisposição a ter um câncer de pele. Porque nem todo mundo que toma sol, que pega sol, tem câncer de pele. Nem todo mundo que tem câncer de pele pegou sol. Interessante. Então, e existem doenças, né, genéticas que predispõem a isso. Um exemplo dela é o xeroderma pigmentoso, que é uma doença que o lugar no mundo mais comum dessa doença é em Faina, no Faina. No mundo, o lugar que mais tem pessoas com essa doença, que é uma doença genética, é uma doença de consanguíneos, né? De irmão casando com primo. Então, aquele gene ele ficou ali perpetuando naquela população que um casava com o outro membro da família. Então, é o lugar mais comum do mundo. E o HGG, né, o Hospital Geral de Goiânia, tinha um serviço só para eles. O Estado, inclusive, fornecia protetor solar, essas pessoas não podem trabalhar durante o dia, então eles vão trabalhar em call center, eles vão trabalhar como seguranças noturnos,
porque eles não podem. A pele dele, o raio solar causa um dano intenso naquela pele. Então você vê que tem uma carga genética também. O sol, ele potencializa essa carga genética. E os nossos hábitos, então, o que a gente pode fazer para dificultar o câncer de pele aparecer? Hábitos saudáveis. Como todo câncer, a gente vai sempre falar em hábito saudável. E aí vem, além daqueles comuns do cigarro, das dietas, né? Mas proteção solar, horário adequado do sol, vai à praia naquele horário de mais intensidade. Você não, tá, chegou 11 horas, eu vou para o hotel, ficar lá no quarto, quando der 4 horas da tarde eu volto. Então você vai usar aquela camisa de proteção ultravioleta, você vai usar o sombreiro, você vai retocar o protetor solar, você não vai ficar debaixo do sol, você vai tentar um abrigo, aí você vai para o restaurante, vai beber sua cervejinha ali no restaurante. Então, esses hábitos ajudam você a empurrar o desenvolvimento do câncer de pele. Água faz diferença? Porque às vezes a pessoa, tô hidratando minha pele, mas não toma água, então tá só passando creme e não toma água. A água faz diferença para a saúde da pele? Não, diretamente assim. Na questão do câncer, não. Na questão do câncer, não. Só para ficar pele viçosa mesmo. O câncer viçosa. É a questão da insolação. E a gente também está com uma dieta muito violenta em termos de coisas cancerígenas, né? Nossa dieta mudou muito. Isso também influencia no câncer de pele, na pressa com que ele se desenvolve ou mais em outros cânceres? Ele é um fator de risco mais forte para outros tipos de câncer, como, por exemplo, intestino. Ele tem, e estômago, né? Ele tem um fator mais forte mais importante para esse tipo de câncer, não tanto para o câncer de pele. O câncer de pele, o principal, realmente, é o sol. Por exemplo, o senhor falou melanoma, né? Melanoma tem a ver com melanina, que é essa pigmentação que a gente tem na pele. Tem. Quer dizer, então, que pessoas muito brancas ou pessoas com a pele mais escura, tem diferença? Quem tem mais câncer? O de pele branca. Eu nasci numa cidade chamada Teutônia. Meu irmão lá, tu olha, o povo chega, eu brinco, se alguém tirar a camisa, chega a dar um negócio assim, de tão brancos que eles são. E o pessoal chegava lá, a gente tinha uma casa na praia, o povo ia para lá e o povo passava com uns bronzeadores velhos, chamado Rayito de Sol, e esfregava aquele negócio laranja na pele e se jogava lá. E o alemão, é engraçado, ele não fica bronzeado. Ele vai para o vermelho, depois que passa o vermelho ele volta, não adianta, não fica. Quando é muito, a pele é muito branca, isso eu falo, gente, é observação, eu observei uma cidade inteira. Então você vai para o vermelho, e depois você volta praticamente para o que você era. Não, parece que não pega. Então, esquece essa vermelhidão. Não adianta você for passar ali o tempo, tem que cuidar. Ele é o tipo de pele. É a pele que queima, mas não bronzeia. E tem a pele que bronzeia, mas não queima. Então, e nosso país tem uma miscigenação de raças, né? Então, a gente vai ter daquele branco para aquele de pele bem negra, né? Aquele de pele bem negra, ele está imune a ter câncer de pele? Não, ele pode ter, incluindo o melanoma. Não é comum, mas pode. Mas você vê que a pessoa da pele negra, ele não queima, ele bronzeia. Ele bronzeia, Mas ele não fica Não vai ficar naquele estágio camarão, não como vai. Ficavam meus parentes. Não vai. Já o alemão, né, o europeu, vai para o sol, vai ficar vermelho. Vai ficar vermelho, ardendo, né, descascando. Vai passar 2 dias, a pele vai estar branca de novo. Né? Então, é a pele que queima, mas não bronzeia. Esse é o principal vítima do câncer de pele. É o tipo de pele. Né? Já eu que tenho a pele mais morena, é a pele que ela queima pouco e bronzeia mais. Né? Então, eu estou imune de ter câncer de pele? Não. Eu posso ter, mas é menos comum do que uma pessoa de pele branca. Que a gente geralmente, quando fala câncer de pele, é só tirar aquele pedacinho ali. É isso ou tem mais? Tem mais um pouquinho, né? Geralmente o câncer de pele, até
os médicos não oncologistas, é só ir ali tirar um pedacinho, né? Esse só pode ser só o nariz, pode ser só um olho, pode ser só uma orelha. Aquilo que a gente falou desde o início, desde que se você for procurar atendimento lá no início é só um pedacinho, para o basocelular e para o espinocelular. O melanoma ele é um pouquinho diferente, a gente dá uma margem que vai depender da profundidade que ele pegar na pele. Então pode ser a margem que é aquele, aonde está a manchinha, você dá um pouco de pele sadia, de meio centímetro, de 1 ou 2 centímetros. E uma pesquisa do linfonodo. Então é assim que a gente trata câncer de pele, né? Para o melanoma já é uma tabela de acordo com a profundidade, com a espessura dele na pele, as camadas da pele que ele for mais profundo. E para o espinocelular e para o basocelular, a gente usa uma cirurgia que foi desenvolvida em 1930, se eu não me engano. Fazendo quase 100 anos aí. Que é a cirurgia de Mohs, o Mohs, né? Frederic Mohs, que foi o autor dessa técnica, aonde você vai tirando a pele e em tempo real você vai fazendo a biópsia. O fragmento que você tira não vai para o laboratório, você já opera no laboratório. Então você vai tirando e você tem uma segurança microscópica. Então aí você ainda aumenta, é onde você consegue aumentar 98% de chance de cura com um dano estético menor. Porque você vai tirar o necessário. Às vezes o necessário é bem maior do que se fosse da cirurgia que não de Mohs, né? Mas o fato é que você vai tirar toda a pele doente, com o mínimo de pele necessária para o tratamento. E em alguns casos precisa fazer quimioterapia, radioterapia? Alguns casos sim. Para o melanoma, que é um ponto fora da curva, né? Se ele tiver bem espesso, se ele tiver bem grosso, você já vai para a imunoterapia, que é uma variante da quimioterapia, né? Para o câncer de pele a gente usa mais imunoterapia. É uma prima da quimioterapia. E com resultados muito bons. O que há 10, 15 anos atrás, um melanoma metastático era sombrio, um prognóstico ruim, muitas das vezes 6 meses de vida, hoje você aumentou para 5, 10 anos. Nossa. E já o câncer de pele, aquele câncer de pele não melanoma, né, que é o basocelular, espinocelular, que deixou avançado, que já invadiu o osso, que não consegue mais ressecar, antigamente também era desse jeito, mortalidade altíssima, dor, ferida. Você usa imunoterapia, você consegue ter um resgate muito bom. Essa pele, ela consegue resolver o problema, mas a gente usa a imunoterapia, o remédio, em exceção. O melhor tratamento é a cirurgia. É a cirurgia. É a cirurgia. Maravilha. Infelizmente o programa voou, mas acho que deu uma boa ideia aqui do que a gente realmente precisa fazer para cuidar da nossa pele, principalmente prestar atenção ao nosso corpo, né? Interessantíssimo. Queria que o senhor deixasse um recado e passasse também seu Instagram aí, pro pessoal que está em casa, naquela câmera ali. Pode se despedir, dar um tchauzinho aí pro pessoal. Bom, a dica que eu dou para o câncer de pele realmente é os hábitos com o sol, os horários da exposição solar e os hábitos de se proteger do sol, né? Aqui em Goiás é muito comum a pescaria, então o pessoal que for para a pescaria, usar a blusa de proteção solar, usar o chapéu e usar de maneira correta o protetor solar. Fora isso, bons hábitos de vida no contexto, né? A questão do cigarro, a qualidade do sono, a alimentação, a água que a gente bem falou, então isso é para todos os tipos de câncer e todos os tipos de doenças. O meu Instagram é dr.eduardo_sabino, sou cirurgião oncológico e estou para atender quem precisar. É isso aí, muitíssimo obrigado. E aí, olha, acho que uma coisa mais importante que a gente falou aqui hoje é que a gente se deixa para depois. Já reparou isso? A gente está lá no espelho, a gente está pensando para onde a gente está indo, a gente está escovando os dentes, a gente está pensando o que a gente tem que fazer. Para um pouquinho, olha para você mesmo.
preste atenção, não só aqui ó, aos sinais do seu rosto, mas aos sinais do teu corpo inteiro, que você vai ver que a sua qualidade de vida vai melhorar muito e você vai conseguir detectar coisinhas que poderiam virar um problemão muito antes delas virarem qualquer tipo de probleminha, tá bom? Com essas dicas a gente se despede. Um grande abraço e até o próximo programa.